Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para a nossa aula da IBD. Hoje é a nossa aula 6. Quem lembra qual foi a nossa aula passada? Estamos estudando sobre os juízes, né? Quem é o juiz, gente, que estamos estudando? Agora ainda é sobre o juiz Gideão. Vocês lembram quem é o exército que ele está lutando? Com quem são os inimigos dele? Começa com M, quem lembra? É os midianitas, isso mesmo. Nós vamos falar hoje sobre os midianitas, o inimigo do povo de Deus, né? E sobre Gideão. Hoje nós vamos falar sobre o exército de Deus. O tema da nossa lição é o exército de Deus. Como Deus usou, como foi a estratégia de Deus. Gente, Deus é muito sábio. Deus é muito sábio. Ele sabe o que faz. A gente vai ver que Deus, na sua grandiosa sabedoria, como ele separou o povo, gente, para lutar com Gideão. Olha, é muito linda essa lição, viu? E o tema da nossa lição hoje é: somente a ti, ó Senhor Deus, seja dada a glória. Tá em Salmo 115. Vamos repetir com a tia? Somente a ti, Senhor Deus, seja dada toda a glória. Salmo 115. É muito importante vocês memorizarem todos os versículos. Guardem em seus corações, tá? Então vamos lá para a nossa aula. Gente, vocês lembram que o povo de Israel, eles haviam, depois que Débora morreu, que era a última juíza, né? Depois que Débora morreu, o povo voltou a pecar contra Deus novamente, né? Voltou a adorar a quem, gente? A Baal, gente. Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Deus fazia tudo pelo seu povo, tudo. E o povo, gente, se esquecia das coisas que Deus fez por eles e voltava a fazer coisas erradas, sabe? Voltava a mentir, esqueciam de todo o projeto de Deus para a vida deles, esqueciam de tudo. E aí, gente, o que acontecia? Deus se entristecia. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo se entristece, ele se afasta da gente. Mas por quê? Porque a gente peca, porque a gente erra. Mas se a gente se arrepende, se a gente pede perdão a Deus: Senhor, eu menti, Senhor, eu pequei, Senhor, eu menti para minha mãe. Ah, Jesus, minha mãe falou para mim não ficar jogando e eu fiquei. E depois ela me perguntou e eu falei para ela que não tava. Ah, meu Deus, quantas coisas erradas a gente faz, né? A gente faz muita coisa errada. Mas Deus é misericordioso. Quando a gente se humilha, pede perdão, Deus perdoa. Deus perdoa todos os nossos pecados. E assim como foi com o povo de Israel, Israel tinha pecado, mas Deus ouviu a oração deles e levantou quem, gente? Levantou Gideão. E Gideão, vocês lembram da história linda de Gideão? Gideão dizia: eu não sou nada, eu não posso nada. Mas Deus falou: é você mesmo que eu quero. Vai nesta tua força. Deus falou para Gideão. Gideão fez fez 3 grandes testes com Deus, né? Pediu prova de Deus para saber se Deus era com ele mesmo. E Deus mostrou que era com ele mesmo, né? Então, a mesma forma acontece com a gente. A gente vai, se humilha, pede perdão a Deus, Deus perdoa e Deus quer usar a gente na sua obra, quer usar eu, quer usar você na sua obra para ganhar almas para o reino dele, né? E você pode pensar: eu não sou nada, eu não sou ninguém, como Gideão pensou, mas Deus é com você, tá? Deus quer te usar sim. Então hoje a gente vai ver como que Deus usou Gideão. Vocês lembram que o povo adorava a Baal? Gente, na casa de Gideão, na casa do pai de Gideão, havia um altar para Baal, gente, dentro da casa de Gideão. E sabe qual foi das primeiras coisas que Deus falou para Gideão? Vai, destrói o altar dentro da casa do teu pai. E Gideão foi lá e destruiu. Foi de noite, gente. Sabe por quê? Porque ele temia, porque os homens verdadeiramente adoravam Baal, veneravam Baal. E aí, gente, o povo foi lá, Gideão juntou 10 homens de noite, foi lá e destruiu o altar.
destruiu o altar e pegou um boi do pai dele e ofereceu em holocausto ao Deus vivo, adorou a Deus. Quando oferece um holocausto, vocês lembram que a tia explicou? É em sinal de adoração e aquele sobe como aroma suave às narinas de Deus. E aí, gente, sabe o que isso significa? Que Deus não opera onde há coisa suja, onde há coisa que Deus não se agrada. Então, precisou Baal limpar a casa do pai dele para que Deus pudesse operar um milagre em Israel, né? E depois que Gideão limpou a casa do pai dele, derrubou o altar lá, e Gideão ficou conhecido como Jerubaal. Sabe por quê? Porque os homens queriam pegar Gideão, e o pai dele foi lá e falou para defender Gideão, porque o pai dele sabia que Gideão estava sendo usado por um Deus vivo, o Deus todo-poderoso, e o pai dele temeu. E falou para aqueles homens, olha, para que eles contendessem com Baal e não com Gideão. Porque Baal era Deus, então Baal poderia mais. Então, Gideão ficou conhecido como Jerubaal também, porque significa contenda com Baal, né? Que Baal fosse atrás de Gideão. Porém, a gente sabe que Baal era um Deus morto, né? Era só uma estátua. O Deus vivo é o nosso Deus, é o Deus de Gideão. Então, gente, e aí sabe o que aconteceu? Deus falou para Gideão depois disso, vai lá e chama o povo para guerra. Gente, Gideão foi lá e tocou a trombeta. Quando o povo tocava a trombeta, vocês lembram? Nas outras histórias que a tia contou? Eles vinham, tocavam a trombeta e todo o povo vinha para a guerra. Aí foi todo mundo lá, eu vou da tribo de Efraim, de Manassés, da tribo de Rubem. Todas as tribos foram lá, eu vou para a guerra, eu vou para a guerra. Quando chegou lá, gente, sabe quantos homens se ajuntaram para ir para a guerra com Gideão? 32 mil homens se juntaram com Gideão para ir para a guerra, gente. 32 mil homens. Mas Deus olhou dos altos céus e falou para Gideão assim, ei, Gideão, não vai tudo isso com você, não. Sabe por quê, gente? Porque se fossem esses 32 mil homens, eles iriam vencer a guerra, iria falar assim, ó, foi na nossa força, na força do nosso braço que a gente venceu a guerra. Era muita gente, mas Deus não dá glória dele para ninguém. Quando Deus quer agir, Deus não precisa de muito. Deus age no pouco, porque é o poder dele que ele quer mostrar. Não é a nossa força, porque a gente não é nada, né? Então, aí o que aconteceu? Deus olhou e falou assim, ô Gideão, fala para esses homens aí, ó, os medrosos e covardes, os tímidos e covardes que voltem. Gente, na hora que Gideão olhou para aqueles homens e falou, os covardes e medrosos, os tímidos que voltem. Sabe quantos homens voltaram para trás para não ir para a guerra? Gente, voltaram 22 mil. Era 32 mil. Voltou 22 mil para casa. Gente, 22 mil homens covardes, medrosos, tímidos. Ficou, sabe quanto com o Gideão? 10 mil. Mas ainda assim era muita gente, né, gente, para a guerra. 10 mil homens. Era muito, muito. Deus olhou para Gideão e falou assim, ó, Gideão, ainda é muita gente. É muita gente para ir com você. Faz o seguinte, Gideão. Fala para eles, leva eles até as águas. Leva eles até as águas. E Gideão pegou e chamou todos aqueles homens. Vamos para as águas, vamos descer. Até o lago, até o rio. Vamos lá. Quando, gente, chegou lá, Gideão, gente, olha só. Quando Deus escolhe alguém, quando Deus escolhe um juiz, a pessoa tem intimidade com Deus. Ele ouve Deus falar no ouvido dele. Entendeu? E nós somos escolhidos do Senhor. E se você estiver com seu coraçãozinho ligado em Deus, orando, louvando, deixando de fazer coisas erradas, coisas que não agradam ao Senhor. Ah, mas a mamãe não tá vendo, não tem problema. O papai não tá vendo, mas Jesus tá vendo. Deus está vendo. Hoje, gente, como que nós fazemos coisas erradas? Nós temos muito acesso à tecnologia. Vocês, crianças, têm muito acesso à tecnologia, né? E ali, ó,
a gente peca com os olhos, sabia? Com os nossos olhinhos a gente pode pecar. Vendo coisas que não devem no celular, né? A gente não pode, né? Coisas que não agradam ao Senhor, né? Músicas, muitas músicas seculares, né? Que são louvores, músicas que não agradam a Deus. A gente tem que cantar louvores que agradam ao Senhor, né? A nossa vida, a Bíblia diz assim, pensai nas coisas que são de cima, ou seja, toda a nossa vida, nossos pensamentos, tem que ser tudo voltado para Deus, tudo voltado para a glória do Senhor. Por quê? Porque aí a gente vai ter um livre acesso a Deus, sabe? O canal entre nós e Deus, a linha do nosso telefone com Deus vai estar limpinha. Não vai ter nada, sabe, impedindo da gente ouvir a voz de Deus. E Deus vai falar com vocês. Vocês vão ouvir a voz do Senhor. Gideão ouvia a voz de Deus, ó, falando com ele o tempo todo. E Deus falou para Gideão, ó, vai lá e leva o povo para as águas. Gideão levou o povo para as águas. Gente, e sabe o que aconteceu? Deus falou assim, olha, Gideão, olha para esse povo. Eram 10 mil homens, hein, gente? Falou assim, Gideão, olha esse povo. Veja como eles vão beber as águas. Aqueles que se ajoelharem, que se dobrarem como cachorrinhos para beber água no rio. Gente, sabe como o cachorrinho bebe, né? Assim, ó. Se agacha todinho, né? Põe o focinho todo dentro da água lá e fica bebendo a água, né? Quando você faz isso, ó. Se você estiver numa guerra, dá pra fazer alguma coisa? Você não tá nem vendo nada, porque você tá com o rosto todo dentro da água lá, bebendo assim, ó. Não dá pra ver nada, né? Aí Deus falou assim, ó. Esses que se ajoelharem como cães pra beber água, você põe de lado. E aqueles que dobrarem o joelho e pegarem a água com a mão e levarem até a sua boca, esses você separa também, de outro lado. Gente, esses homens que se ajoelhavam para beber a água com a mão, sabe quantos homens foram? Ó, pegavam a água com a mão, olhem aqui, tá vendo? Ele se ajoelhava, pegava a água com a mão e levava até a boca. Quando você pega a água com a mão e leva até a boca, você tem uma visão, você tá vendo dos lados, você ainda consegue ver na frente, você consegue se virar rápido e você vê alguém de trás. Mas se você tá assim, igual um cachorrinho agachado, você não consegue ver nada, né? É uma estratégia de Deus isso. Porque isso significa sabedoria, significa prudência. A pessoa que bebe a água assim, ó, tá vendo? Se vê inimigo, se não vê, entendeu? Então, isso é uma prudência. E aí, sabe quantos homens foram? Gente, que beberam a água assim? 300. 300. Sabe quantos beberam a água igual cachorrinho? Gente, foram 9.700 homens. Meu Deus do céu. 9.700 homens. Gideão tinha quantos homens, gente, para ir no início? 32 mil homens. De primeiros covardes e medrosos voltaram quantos? 22 mil. Sobrou quanto? 10 mil. Depois Deus deu mais essa estratégia para Gideão. É muito homem ainda com você. Eu vou dar a vitória, não é pela força do braço, é pelo meu poder. E aí, dessa segunda estratégia, dessa terceira estratégia que Deus deu para Gideão, dos homens que se ajoelharam para beber água como cachorrinhos que voltaram, foram 9.700 homens. Sobraram 300 homens para ir para a guerra com Gideão. Gente, 300 homens. E Gideão confiou no Senhor. Confiou no Senhor. Sabe por quê, gente? Porque Deus, Ele não precisa, como a gente falou na outra aula, Ele não precisa da força do nosso braço. Deus não precisa daquilo que eu tenho ou que você tem. Deus só conta com o seu livre-arbítrio para dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim. E é isso que eu e você temos que orar. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim,
Aonde eu tenho que ir, Jesus? Para quem eu tenho que falar de ti agora? Para quem eu tenho que ajudar agora? Porque a função da igreja não é somente pregar o evangelho, é principalmente pregar o evangelho e falar do reino de Deus na terra. Mas é também ajudar aqueles que precisam, aqueles que não têm o que comer, principalmente nesses dias em que a gente está vivendo. Deus conta comigo e com você, né? Para a gente doar uma peça de roupa que a gente não esteja usando, para dividirmos o nosso alimento, porque muitos estão ficando desempregados, muitos, né? E Deus, essa obra, essa ação social é nossa também, crianças, é minha e é sua. Nós temos que ter amor no coração para com essas pessoas também, para com o nosso próximo, independente dele ser da nossa igreja ou não. É de Deus isso, Jesus nos ensinou isso, né? Quando Jesus ia pregar, que vinha aquela multidão, Jesus nunca despedia a multidão vazia. Jesus sempre tinha algo para dar. Lembra daquele menininho que tinha 5 pães e 2 peixinhos, que Deus multiplicou e alimentou uma grande multidão, né? Então Deus conta comigo e com você nessa obra. Se coloque nessa posição, fala: Senhor, eis-me aqui. Ainda que você se sinta pequenininho, mas tia Laine, eu sou uma criança. Gente, Deus usa as crianças também. Deus pode te usar para falar com um vizinho seu, para falar com um tio, com uma tia, com uma avó, com um vô. Deus pode te usar para falar com alguém. Se você estiver com seu coração voltado para o Senhor e buscando o Senhor, Deus vai te usar, viu? Deus procura gideões, tá? Para trabalhar na sua obra. E hoje nós aprendemos como Deus, a estratégia de Deus para, junto com Gideão, ir para a guerra. Foram somente 300 homens, gente. Olha só, porque Deus queria mostrar o poder dele, viu? Na próxima aula, a gente vai aprender como foi essa guerra com esses 300 homens. Gente, vocês vão ver. O exército dos midianitas era muito grande, gente. Era mais que 10.000 homens. E eles só eram em quanto? Em 300. Mas quem agia? Eram os homens? Era Deus, com seu poder. E Deus mostrou a glória dele. Gente, foi lindo. Na próxima aula, vocês assistam, que a tia vai contar como que foi essa guerra, como que Deus deu essa vitória para o seu povo e para Gideão, tá? O nosso Deus é maravilhoso. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Salmo 115. Não esqueçam desse versículo, tá? E até a próxima aula, tá bom, criançada? Um beijo no coração. Fiquem com Deus.